Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. O programa Momento Empreendedor está no ar. Eu sou Francisco Freitas, consultor internacional, e o meu perfil no Instagram, franciscofreitas.oficial. Inicialmente, os nossos agradecimentos às entidades, às empresas que apoiam o nosso programa, a Câmara de Indústria e Comércio do Mercosul e Américas, a Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região, Soci Business International Corporation, há mais de 25 anos transformando empresas comuns em negócios globais. E los cabeleireiros, sua vida com muito mais estilos. Revista Atenção, uma das mídias mais completas e influentes no interior de São Paulo. E Tirola Group, soluções sustentáveis em injeção de produtos plásticos. E OVG Bank Fianças, a sua segurança é a nossa garantia. Bom, pessoal, mantendo a tradição do nosso programa, como eu sempre comento no início, nós sempre procuramos trazer aqui empresários que realmente fazem a diferença. E particularmente para mim hoje é uma entrevista muito especial. Eu tenho o prazer de receber um grande empresário da cidade de Campinas. Todos sabem que a minha empresa ela está localizada em Campinas, eu sou de Bauru, e nessas minhas andanças, né, na área da consultoria, eu tive o prazer, a satisfação de conhecer esse empresário de Campinas. Para vocês terem uma ideia, a sua história é tão inspiradora que assim que eu passei, com o passar do tempo, né, conhecê-lo um pouco mais, eu falei: "Eu preciso convidá-lo para ir ao nosso programa, porque é uma história incrível". Para vocês terem uma ideia, pessoal, ele começou a sua carreira como técnico de informática, trabalhando na instalação de sistemas de automação. E ao longo do tempo, ele se aventurou em novos desafios, adquirindo 4 lojas de conveniências. E hoje, atualmente, ele é o proprietário da renomada padaria Vila Genebra, localizada na cidade de Campinas. Ou seja, a sua história impressiona, porque ele começou como, né, um técnico em informática, depois foi proprietário, né, de 4 lojas de conveniências, e agora ele é o proprietário de uma grande padaria que está realmente eh, eu tive a oportunidade de conhecer e realmente mudou até os hábitos ali no bairro, na região que ele fixou o seu negócio. Então eu convidei ele para vir ao nosso programa. Hã, seja muito bem-vindo, o meu amigo Rogério Ortega. Ô Francisco, é um prazer fazer parte do seu programa, é um enorme prazer. Obrigado pelo convite. Nós agradecemos, Rogério, realmente a sua história é muito inspiradora. Você, além de ser um grande empresário, também você, né, é um grande empreendedor. Por quê? A padaria Vila Genebra, ela é amplamente respeitada, né, e admirada até pela comunidade local. Então, Rogério, assim que eu conheci um pouco mais da sua caminhada, como eu comentei, eu falei: "Eu preciso levar o Rogério ao programa até para passar um pouco dessa sua experiência". Rogério, e para começarmos então, eh, como que foi, assim, durante essa aquisição da loja de conveniência? Como que foi essa sua mudança como técnico de informática até ser proprietária de 4 lojas de conveniência? Depois nós vamos chegar na padaria Vila Genebra. Bom, Francisco, foi, né, da automação comercial que eu adquiri minha primeira loja de conveniência. Eh, o que me levou, assim, né, a essa parte empresarial foi um sonho que eu sempre tive, né, Francisco, de ter meu próprio negócio. Agora, eu achei interessante a loja de conveniência quando eu assumi, porque era uma loja de conveniência que já tinha seu tempo de maturação, né, ela tinha 8 anos, tinha uma boa clientela, né, e o proprietário do posto não queria mais operar. Então acabei que assumindo, e eu achei interessante também esse conceito de conveniência que eles trouxeram dos Estados Unidos, né, as grandes distribuidoras de combustíveis, no caso era a Texaco, trouxe esse conceito dos Estados Unidos para cá, para o Brasil. Lógico que foi adaptado para o gosto brasileiro. Então eu vi ali um nicho de mercado, não existia
conveniências, né, em Campinas, eram muito poucas, né, franquias de conveniência. Existia um cafezinho no posto, né, tinha postos que tinha quem não se lembra daquelas pilhas de cerveja com carvão na frente do posto. Então era uma coisa que estava começando. E, assim, lógico que antes de fechar o negócio, a gente tirou alguns relatórios de vendas, de departamentos, né, levei até meu contador, analisamos e chegamos à conclusão que seria viável assumir aquela loja de conveniência. Mas não deixei, a minha empresa de automação, né, continuei com a empresa de automação, até porque a gente não sabia se daria certo, né, Francisco, porque o negócio é uma coisa, né, incerta. É isso. Rogério, conforme eu comentei, né, até pela minha atividade profissional como consultor, então eu fico sempre com o radar ligado, né. E quando nós tivemos oportunidade até de estreitar, vamos dizer assim, a nossa amizade, conhecer um pouco mais da sua trajetória profissional, eu fiquei imaginando, falei: "Imagina, né, você sai de uma área de informática, depois para lojas de conveniências", quer dizer, são business totalmente diferentes, né, Rogério, porque você precisa também lidar com o público, mas, enfim, é diferente, né. Então, eu queria que você enfatizasse um pouco que ao lidar com essa gestão de lojas de conveniências, aplicou uma inovação ou mudança tecnológica significativa para se diferenciar dos concorrentes? E quais resultados você obteve isso? Naquele momento, Rogério, com as suas lojas de conveniências. Você chegou a aplicar a Não, não tecnologia? Como que foi esse processo todo? sim, sim, até porque era minha área, né, Francisco, a Exatamente. gente acabou instalando um software de gestão, um PDV, né, que seria o ponto de venda, o caixa ali, um servidor, onde nós passamos a ter uma visão ampla da empresa, né. Era uma empresa que provavelmente fechava no vermelho, quando assumimos nós notamos isso, né. Isso nos ajudou a controlar o software, a controlar estoque, a fazer gestão de preços, fluxo de caixa, né. Tudo isso, esse software nos ajudou a fazer. E com o tempo, né, Francisco, fomos identificando produtos que estavam com margem muito abaixo, fomos corrigindo isso daí, usamos lá a lei de Pareto, né, que pegamos os 20 produtos mais vendidos, que equivale a 80% da venda à conveniência, e trabalhamos a margem desses produtos. Em 2, 3 meses, a empresa começou a equilibrar suas contas, e com o passar dos tempos, ela começou a dar uma margem líquida muito interessante. Rogério, então, pegando um gancho aí na sua fala, eu trouxe exatamente essa pergunta, essa reflexão, porque nós observamos que hoje, por exemplo, o nosso programa, né, é o Momento Empreendedor. Então, as pessoas querem empreender, mas tudo na base do "vamos que vamos", né, da motivação, né. E eu observo claramente, pela sua larga experiência, que assim que você resolveu empreender também na área de conveniências, mas você também ficou muito atento aos seus controles, a um software de gestão, aos números, não é, Rogério? Então, eu acho que isso é importante nós destacarmos aqui para a nossa audiência. Até aproveito para agradecer pela presença e participação e audiência, que não basta somente empreender, não é? Você também precisa ficar atento aos números. É isso, Rogério? Então, ô Francisco, é exatamente isso. Não pode chegar numa empresa e achar que você vai sentar no escritório ali e deixar tudo correr como, né, como a solto, né, Francisco. Você tem que estar atento em tudo, principalmente nos números, né. Assim, o controle de estoque é uma coisa, essencial que você tem que identificar se tem perdas, né, você não pode abandonar a empresa e achar que ela vai caminhar sozinha. É muito importante esses controles, né, Rogério? Inclusive, como você muito bem elencou, a questão de Pareto, é isso, né? Pareto? Isso mesmo, Francisco. Essa lei de Pareto funciona assim, né. Toda empresa ela tem, assim, 20% dos produtos dela são os mais vendidos, que equivalem a 80% da venda total da empresa. Então, quando você pega esses 20% e você acaba jogando uma margem um pouquinho maior nele para aumentar seu ticket médio, né, Francisco, você tem que, né, você não está ali para brincar, você tem que ganhar dinheiro.
Então nós pegamos esses 20 produtos, essas 20% de produtos e aumentamos a margem dele, que equivalia mais ou menos 80% da venda total da empresa. E só de fazer isso, nós já obtemos no mês seguinte, obtivemos um retorno interessante, né, Francisco. Porque os produtos que mais vendem, os clientes geralmente, eles não ligam muito se você aumentar um pouquinho o valor, né, é quase que imperceptível, né. E causa um impacto muito interessante na empresa. Exato. Ou seja, Rogério, então essa sua experiência na área de sistemas, né, na área de, por exemplo, de você implementando software de gestão, né, isso ajudou você a empreender nessa área de, lojas de conveniências. Estou correto? Ô, Francisco, sem dúvida alguma, né, uma que a gente sempre prestava serviço, né, para as empresas. Eu prestava serviço para loja de departamento, eu prestava serviço para supermercado. A gente estava sempre dentro de comércio, né, Francisco, e ali sempre conversando, sempre papeando. E foi exatamente nessa época que eu comecei a sonhar em ter meu próprio negócio, né, Francisco. De tanto frequentar o negócio dos outros, eu comecei a sonhar e, graças a Deus, né, Francisco, você sabe minha história, a gente conseguiu, né. Conheço, Rogério. E olha, uma das características dos grandes empresários, eu tenho a oportunidade de conversar com muitos empresários, é exatamente essa humildade. Todos eles se comportam da maneira como você, está se comportando, ou seja, eu sei que você é um grande empresário de Campinas e região, mas sempre com muita humildade. E isso é característica, né, dos empresários vencedores. Eu observo isso, viu, Rogério? Agora, É, eh imagino. e a questão das lojas de conveniências, é possível hoje, Rogério, porque no segundo bloco nós vamos, assim, vamos entrar exatamente na padaria Vila Genebra, que é uma sensação no bairro onde você está, né, e eu pude comprovar isso na prática. Agora, como que essa questão de loja de conveniências, Rogério, você está observando no momento? Houve uma mudança no comportamento do consumidor? Eu Você tem acho, notado? Francisco, eu acho que sim, Francisco. Quando eu comecei, não existia concorrência, né, Francisco. Era praticamente só a gente, né. E conveniências do jeito que era a minha, né, no caso, que era uma conveniência que usava os padrões americanos, que era uma conveniência que era climatizada, com ar condicionado, né, era uma conveniência limpa, não é, Francisco? E não se tinha isso, né. Estava se começando a introduzir isso. Aí vieram a ESSO, quem não lembra da ESSO, Francisco, que tinha aquela máquina Sim. daquela salsicha que ficava girando, o próprio cliente se servia. Não, Rogério, Então não isso é, aí, não é da minha época, eu não lembro, Rogério. tempo, Não lembro, não é da minha época. na nossa idade nós vivemos isso aí, nós vimos Não. isso aí. Como assim, Rogério, a nossa idade? Não, eu sou eu sou dessa época. Eu sei que eu sou um pouco mais novo que você, né, Francisco, Obrigado, amigo. mas, vamos lá. Então, e o que que aconteceu? Eu acho que a concorrência cresceu muito, né, hoje abriu-se muitos cafés próximos à conveniência, existem muitas passarias, né, Francisco. O Eu acho que agora nós temos franquias, né, que vêm do México, que estão entrando, né, na cidade de Campinas tem muita dessas franquias, então acho que pulverizou um pouco os clientes, né, e eu acho que esse conceito de conveniência está ficando um pouco obsoleto, eu acho que tem que ser reinventado Inventando. para que se possa ter novamente aquele fluxo de gente que É. frequentava, né, que era uma coisa que todo mundo gostava de inconveniência, por ser uma coisa nova no país, né, Francisco. Hoje em dia tem muita concorrência. Agora, Rogério, você já com essa visão de futuro, né, anos atrás, então você já começou a idealizar essa transição para o ramo de padaria, né. Então agora adentrando um pouco nesse segmento que você está no momento, ou seja, vamos comentar um pouco a respeito dessa transição, Rogério. A transição, né, das lojas de conveniências, que eu sei que não foi nada fácil, né, para o ramo de padarias. Certamente exigiu de você uma reavaliação, né, das suas estratégias empresariais. Então, Rogério, quais habilidades adquiridas no setor de conveniência você, encontrou mais úteis na gestão de uma padaria? Então, Francisco, a gente queria montar uma padaria,
até porque a gente não tinha muita experiência, né, nesse ramo de padaria. E a gente queria usar o conceito de conveniência e montar uma padaria, usando a tudo aquilo, aquela bagagem que eu tinha na loja de conveniência, como por exemplo, autosserviço, Francisco. Foi uma das coisas que eu introduzi na padaria que veio da conveniência. Eu faço o pão francês e o próprio cliente se serve. Todo mundo falou para mim: "Rogério, a padaria tem que ter uma pessoa ali para servir o pão, tal". Eu falei: "Não, eu vou continuar como se fosse a conveniência". E uma coisa que deu super certo, os clientes passaram a, né, eles até preferem, porque eles escolhem o pãozinho lá: "Eu quero mais branquinho, eu quero mais moreninho", eles mesmos escolhem o pão, é rápido, eles pegam, já vão para o caixa. Outra coisa que eu, né, que eu trouxe, né, com esse negócio de autosserviço, Francisco, que a gente, né, implementou, foi a questão de otimizar a mão de obra. Hoje em dia é muito difícil, né, contratar. E a conveniência é um negócio que você otimiza muito a mão de obra. Eu quis levar isso para a padaria, para ter essa diferenciação da padaria tradicional, onde você demanda muita mão de obra, você produz praticamente tudo o que você vende. E conveniência não, você trabalha com os produtos semi-prontos, como por exemplo, salgados. Eu trabalhava com um fornecedor de salgados, ele tem congelado, né, ele passa por um processo lá, é produzido e passa por um processo de ultracongelamento instantâneo, e embalado e chega na minha padaria. E, por incrível que pareça, esse salgado aí é o carro-chefe da de venda na minha padaria, uma esfirra que vem numa empresa dessa. Então eu demando muito menos funcionários, né, consigo ter ali uma padaria, né, que provavelmente uma padaria tradicional teria lá um terço a mais de funcionário, né, e com isso minhas margens de lucro aumentam, né, Francisco. Eu acho que é um caminho que a gente escolheu, que está dando certo. Sim, Rogério, com certeza, porque eu comprovei isso na prática, né, quando estive no seu na padaria Vila Genebra, e é o que eu falei para você, e o olhar de consultor, ele é mais crítico, né, tá observando até mesmo o consumidor, enfim, agora, Rogério, então qual que é, vamos dizer assim, é claro que eu não posso dizer para vocês qual é o segredo, porque isso é muito trabalho, né, mas, por exemplo, eh esse sucesso todo da padaria Vila Genebra em Campinas, você atribui a toda essa sua experiência, né, de anos, à loja de conveniência ou, assim, você realmente fez todo um estudo inicial, né, porque você está 1 ano e meio, se eu não me engano, é isso, né, Rogério? Com a 1 ano, Praticamente isso, Francisco, um 1 ano e pouquinho meio, mais, outubro agora a gente completa 2 anos, né, pra você ver 2 que a anos. padaria ainda tá maturada, né. Exatamente, quer dizer, e já se observa realmente até uma mudança no comportamento do consumidor e ali na região que você está. O que que você atribui isso, Rogério? Assim, casou, vamos dizer assim? Qual que foi o pulo ali, algo com a sua experiência que você pode aqui trazer para nós aqui, para nossa audiência? Então, Francisco, na realidade, a padaria foi montada a 400 metros da loja de conveniência. Nós já tínhamos uma parte desses clientes, né, já eram clientes nossos, né. Quando a gente abriu a padaria, eles passaram a frequentar a padaria. E tivemos que fazer algumas mudanças, né, Francisco, como por exemplo, a gente compra muita coisa semi-pronta, mas também estamos produzindo muita coisa. Por exemplo, nós temos lá a confeitaria, fazemos toda a parte de confeitaria, nós temos a parte de pães especiais, né, que temos um padeiro que fabrica. Então, confeitaria, por exemplo, fabricamos todos os bolos, nossos bolos são feitos com produtos de primeira qualidade, né, isso é uma eu faço questão de manter, né. E a maioria dos nossos produtos são muito bem elogiados pelos clientes. Eu acho que, além dessa coisa, né, da gente já ter esse já os clientes nos conhecerem lá da loja de conveniência, a gente também agregou muita coisa aí. Trocamos o fornecedor de pão francês, pegamos uma empresa muito maior, que nos atende muito bem, criamos um padrão de pão francês. O pão francês, ele é o chamariz da padaria, né, o Francisco. Então, se você tem um pão francês de qualidade, meu amigo, através desse pão francês você vende muitos outros produtos, como bolo, você vende frios, você vende ali, né, você faz um corredor de produtos onde o cliente entra nesse corredor e ele vai passando e ele vai aguçando a sua vontade de, né, de comprar algum doce, algum bolo. E ali
né, consequentemente, com esse estudo de qualidade, a gente acabou agregando muito mais clientes, e até porque tinha clientes que tinham preconceito de comprar pão num posto de gasolina, né, Francisco? Quando abrimos a padarias, muitos deles falaram: "Eu não comprava pão em posto de gasolina, porque aquele cheiro de gasolina me incomodava, eu achava que o pão não era bom", né. Mas aí, né, então conseguimos agregar isso aí, Francisco. Agora, Rogério, nós sabemos que durante esses anos, com certeza, inúmeros desafios você acabou superando. Então, eu gostaria que você pensasse numa situação que você pudesse trazer aqui para o nosso programa. Eu vou precisar pedir licença para você também, para a nossa audiência. Eu preciso chamar aqui um rápido intervalo. É muito rápido, viu, Rogério? Mas nesse break, você já vai pensando aí numa situação que de repente você falou assim: "Nossa", pensou em desistir, né, enfim, aquele momento, porque todos nós temos esse momento, né, Rogério, e que não é um momento único, são vários na nossa caminhada. Mas tem um que de repente você possa trazer aqui para a nossa audiência, de uma dificuldade extrema que você superou, você já me contou vários casos, né, e também um, sim, de grande sucesso, tá. Mas aí após o intervalo, dá tempo para você tomar uma água e pensar aí em como responder essa minha pergunta, tá bom? Obrigado, Francisco. Ok. Então, pessoal, vamos aqui para um rápido intervalo. Hoje estou aqui conversando com Rogério Ortega, o empresário da cidade de Campinas, o proprietário da padaria Vila Genebra, uma padaria que modificou até os hábitos, né, aí do público consumidor ali do bairro a qual ele está hoje, operando. Pessoal, muito rápido, já retornamos. Meu nome é Raíssa Camargo Ferraz, eu faço publicidade e propaganda na FIB. Eu estava fazendo, né, outra faculdade em outra instituição, mas eu decidi trocar. A hora que eu comparei a grade, né, e a grade curricular da FIB era bem maior e eu ia sair mais apta. Uma coisa que me encantou na FIB logo que eu entrei foi o acolhimento dos alunos, coordenador, professores, de toda a equipe, sempre. O fácil acesso também, que eu consegui falar com a coordenadora facilmente do curso, onde ela me acolheu. Eu mandei mensagem para ela, acho que à noite ela já me respondeu e nós já marcamos para mim fazer uma aula teste. Fui muito bem recepcionada, já fiz amizade com todos os professores, todo mundo muito receptivo. A estrutura da FIB eu adoro, as aulas são muito boas também. Teve um momento que me marcou muito, que foi justamente a primeira aula, tive uma aula de marketing, então já é uma área que me enche os olhos, então me marcou, eu lembro até hoje o assunto que o professor tratou na aula, e foi incrível, assim, foi certeiro a aula que eu assisti. E se você tiver em dúvida, vem fazer uma aula técnica na FIB, você vai se encantar, assim como eu tenho certeza que vocês não vão pensar duas vezes em fazer essa transferência e fazer parte aqui da família FIB. E foi tudo tão simples, foi tudo tão leve, né? E foi assim, viu? A matrícula se encerrava na sexta eu vim fazer a minha matrícula. Foi do jeito que era pra ser mesmo, era pra mim estar aqui. Olá, pessoal, estamos retornando com o programa Momento Empreendedor aqui na TV FIB, Faculdades Integradas de Bauru. E antes de retornarmos aqui nesse bate-papo de muita aprendizagem com o empresário da cidade de Campinas, proprietário da padaria Vila Genebra, Rogério Ortega, eu gostaria de chamar o meu amigo, uma das maiores referências em negociações e vendas. É com você, Márcio Miranda. Eu já obtive muitos sucessos em minhas negociações, mas também, olha, eu já tive vários resultados totalmente desfavoráveis. O importante é a maneira como eu encaro a vida, de uma forma geral. Eu nunca perco. Eu ganho ou eu aprendo. Depois de cada negociação, eu faço uma análise do que aconteceu de bom e onde eu falhei, o que eu preciso melhorar. Assim, cada negociação é uma vitória ou um aprendizado, para eu não repetir os mesmos erros. Adote essa postura e nunca mais você perderá uma negociação.
Muito obrigado, Márcio, sempre com dicas importantíssimas para que você possa negociar melhor com assertividade e, portanto, com lucratividade. Bom, retornando então aqui no bate-papo com o meu amigo, o empresário Rogério Ortega. Rogério, antes do break, eu deixei no ar, né? Aí uma reflexão, uma pergunta, né? Com duas situações, uma situação extrema de inúmera dificuldade e uma outra também de sucesso. É possível, Rogério, você trazer aqui para a nossa audiência? Porque nós sabemos que essa caminhada ela é árdua, né? O empresário que vem aqui e fala que não tem dificuldade, entendeu? É difícil acreditar, né? É muito difícil. Não é fácil não. Então, o Francisco, ao longo da minha jornada como empreendedor, teve um momento muito difícil, né, que foi o momento onde eu operava 4 lojas de conveniência. E isso foi muito difícil para mim, porque eu acabei que prejudicando as empresas, eu não conseguia ter tempo para tocar todas elas. E isso acabou prejudicando o atendimento, acabou prejudicando a minha saúde mental, né, Francisco. E foi a partir desse ponto, né, que eu vou te responder essa pergunta, essas 2 perguntas suas, com uma resposta só. Foi exatamente por isso que eu comecei a idealizar uma padaria, né. Eu achava que eu pagava muito aluguel, eu achava que tinha que sair do aluguel, eu achava que estava me prejudicando muito, operar 4 lojas de conveniência, cada um num ponto da cidade. E comecei a idealizar uma padaria onde né, na minha cabeça eu falei: "Vai ser muito mais fácil de gerir, eu pegar um lugar, né, que se né, estruturado, um lugar, né, onde eu conseguiria estar presente praticamente todos os dias". E esse ponto de virada me fez sonhar com a padaria e graças a Deus, né, tudo a gente tem que agradecer a Deus, eu consegui, né, construir uma padaria em pouco tempo, né, Francisco, foi uma correria, uma loucura, e a gente conseguiu realizar esse sonho e hoje, né, eu vejo assim, né, que valeu a pena esse esforço e nós estamos tendo muito sucesso, como você, né, gosta de frequentar lá e a gente está sempre batendo papo, atingimos um sucesso e graças a Deus eu consigo operar a padaria e consigo voltei a ter uma saúde mental, né, Francisco, eu consigo ser uma pessoa mais feliz, mais tranquila. Eu acho que a parte financeira também é importante, né, que a gente acabou que as margens aumentaram bastante, né, o negócio de padaria é um negócio muito interessante, né. Assim, ó, né, é algo muito maior do que uma conveniência, né. Rogério, conforme você abordou, realmente, eu gosto muito, por exemplo, de frequentar, e quando nós sentamos lá para bater um papo, tomarmos um café, porque é muito bom conversar contigo, isso não é média não, mas é um testemunho verdadeiro, porque nós aprendemos muito nesse bate-papo com você, porque você é muito centrado, né. Você tem a motivação, mas o pé no chão. E isso fez com que você também viesse ao nosso programa, que eu falei: "Poxa, eu tenho que levar para a nossa audiência". Por quê? Eu observo muito no mercado hoje, como eu comentei com você, né, os empreendedores são muito, assim, motivados, né, mas não se atentam, né, para as dificuldades, não se atentam para a importância dos controles de um sistema de gestão, dos números, né, como você abordou. Enfim, e todas as vezes que eu sento com você ali para tomar um café e um bate-papo, você realmente sempre nos ensina algo. E uma das coisas que você eu me lembro bem no nosso último bate-papo, você falou para mim assim: "Francisco, menos é mais", né, isso ficou na minha cabeça, né. E agora você trouxe essa reflexão, Rogério, ou seja, porque eu sei que você já está sendo sondado para expandir a sua padaria, mas você já falou para mim: "Francisco, menos é mais", né. Então, não é isso, Rogério? Então, que lição que você tira disso? Que o menos é mais? Isso é importante, porque, como eu falei para você, a nossa audiência são empresários, empreendedores, profissionais liberais, estudantes. Então, eu queria que você, comentasse a respeito essa questão dessa filosofia do menos é mais. Eu vou te dar um exemplo, né, Francisco, a gente tem ali um espaço muito legal, né, com bastante mesa, né, inclusive aos domingos, sábados e aos você não encontra a mesa, né, dependendo do horário que você for, você não encontra a mesa. E nós temos, no horário do almoço, um tempo ocioso ali.
E o pessoal sempre fica falando, me cobrando: "Quando é que você vai pôr o almoço? Quando é que você vai, né, começar a produzir comida? Porque aqui, né, tem uma demanda reprimida". E eu sempre falo: "Gente, menos é mais, gente". Eu já tive conveniência, né, a gente produzia prato executivo, isso dá um trabalho enorme, demanda muita mão de obra, é um negócio é terrível, Francisco. Eu tiro até o chapéu para quem faz isso em padaria, e eu acho que é uma dor de cabeça que eu não preciso ter, Francisco. Eu acho que a minha padaria, ela tem, assim, um fluxo de pessoas muito bom, ela tem um retorno muito bom, e não vejo necessidade, e também não vejo necessidade de montar uma pizzaria à noite lá, que também vou precisar de muita mão de obra, demandar muita gente, né, é uma coisa que, assim, que eu sempre falo para você: "Menos é mais", Francisco. Então, eu já tô, né, Francisco, eu não sou mais tão jovem assim, né, então eu acho que eu não preciso passar por isso de novo não, sabe. Eu me contento com o que eu tenho ali, que tá ótimo para mim, né. É, porque de repente, Rogério, você pode, trazer para dentro do seu business atual, de repente, aquele conceito de 4 lojas de conveniências, né, quer dizer, na verdade você tem 4 tipos de negócios dentro do seu estabelecimento, não é isso? E ali, claro, você tem que ter gestão, você tem que ter equipe, pessoas, né. Então eu acho que essa também é uma grande característica, uma grande lição para os empreendedores, né, que de repente não sair querendo fazer tudo, não é, abraçar tudo, não é verdade? Então o menos, ele é mais, né. Esse conceito é interessante e é muito importante, viu, Rogério? É, porque às vezes você acha que vai agregar valor, que, né, É. aquilo vai te dar uma margem, e de repente aquilo acaba com a tua saúde, né. A questão de funcionário, que já é difícil encontrar funcionário, né, você tem que contratar mais funcionário, você tem que atender o cliente na mesa. Meu amigo, não vamos passar por isso não, eu acho que não precisa, viu, Francisco, eu acho que Agora a agora Ro agora, Rogério, para descontrair um pouco, ninguém está nos acompanhando, ninguém está nos ouvindo, né. Essa questão do escritório, né, em padaria, sem escritório, então, Francisco, co eu já eu observei pode é, falar, Rogério. eu não sei se os telespectadores sabem, mas você tem uma mesa cativa lá, né, Francisco. Inclusive vai ter por isso falar com o seu nome, né, doutor Francisco É, precisa. você precisa instalar mais tomadas, melhorar a internet, né, colocar um sofazinho. Rogério, ó, e essa nós estamos brincando, mas isso é uma questão muito séria, porque, eu falei assim, nós estamos aqui fazendo um tom de brincadeira, né, mas isso é sério, né, Rogério, porque nós já identificamos, empresas, negócios que tiveram inúmeras dificuldades, né. Não é, porque, enfim, acaba não tendo giro. E eu tenho observado inúmeras outras padarias, porque eu acabo viajando, né, Rogério, já até alguns anúncios, né, de horários, é proibido o uso de notebooks, laptops, enfim, mesa para escritório. É possível Então, comentar alguma coisa? O que que você pensa a respeito dela? claro, nas conveniências eu tive muito problema com isso, né, Francisco, porque conveniência é um espaço muito pequeno, É, otimizado, né, cabem poucas mesas. é. E quando você tem um cara desse, né, que chega 8 da manhã e sai meio-dia, consome uma água e um café, meu amigo, você está deixando de, né, atender outros potenciais clientes, podem até gastar mais do que ele. Então, eu já tive esse problema, sabe, Francisco. É uma coisa que aqui em Campinas nós acabamos, né, temos algumas empresas, alguns exemplos foram fechados por conta disso aí. Franz Café, que é uma franquia que acho que todo mundo conhece, foi uma delas que fechou. Eu cheguei a, né, a visitar o Franz Café, fui para e não consegui arrumar a mesa, tive que tomar o café em pé. Nunca mais voltei lá. Quer dizer, esse é um problema que esse empresário não conseguiu resolver. Ele teve esse problema, todas as mesas estavam ocupadas, pessoas olhando, e a gente que queria consumir não tinha lugar para sentar. É, isso é muito sério, né, Rogério, porque exatamente, você acaba inibindo, acaba tirando, né, um certa rotatividade, não é? A pessoa utilizar, tudo bem, desde também que tenha um consumo adequado, né. Se ela quer passar 6 horas lá, né, por exemplo, utilizando, mas que pelo menos seja alguma coisa compatível, né. Então, e isso eu tenho observado, e você lembra que eu até comentei com você em tom de brincadeira, eu estava
numa determinada cidade, que você sabe também que eu viajo muito, né, Rogério? Estava tomando um café com um colega, enfim, e o cidadão lá, acho que ele estava trabalhando e acabou a energia, deu um problema lá, você lembra que ele na hora ele deu eu te contei, lembra? Ele deu um grito lá: "Poxa, acabou a energia bem agora, eu estava aqui num meeting, né, numa reunião", entendeu? Aí do ou seja, ele estava tão concentrado ali na reunião, que ele nem observou o local que ele estava, né, e todos os demais clientes levaram aquele susto, ficou tanto é que ele ficou tão constrangido que ele pegou, fechou o computador e foi embora, né, entendeu? Entende? Então nós sabemos que isso é algo que, vocês precisam ficar atentos, né, porque senão realmente acaba e tem localidades, né, Rogério, algumas padarias, alguns cafés que já estão proibindo até isso também, né. Você já tem observado? Existe sim, Francisco, existe algumas padarias que já estão proibindo, né, eles começaram a proibir, por exemplo, horários de pico. No café da manhã, passaram a proibir isso aí, no os horários de almoço, por exemplo, das 11 às 14h, eles não Uhum. podiam usar. E e eu acho, né, no meu caso aqui, eu estou até permitindo, porque eu não sirvo almoço, então fica, né, um espaço É. tranquilo ali, tem bastante mesa, então eu não vejo problema, mas se começar a me incomodar, eu vou ter que, né, partir para isso aí também, proibir, né, e evitar esse tipo de coisa, né. Por enquanto não está me atrapalhando, É, tem que ter mas controle da situação, né, Rogério? Controle da situação. é uma coisa É, que nós temos que tomar cuidado. né. Agora, Rogério, você vê, o tempo passa muito rápido, né, nós já estamos, assim, praticamente caminhando para o final do nosso programa. Agora, Rogério, por exemplo, quais tendências que você acredita, né, que irão moldar o futuro no setor de panificação nos próximos anos? Especificamente nesse mercado altamente competitivo na cidade de Campinas. E como que a padaria Vila Genebra se posiciona para estar à frente dessas mudanças? Qual que é a tendência? Porque houve uma mudança enorme no comportamento do consumidor, né, Rogério? Olha, Francisco, na minha eu tô enxergando para o futuro, né, que eu acho que o futuro já está bem próximo, eu acho que essas tendências se moldam em 3 pilares, né. Um deles é a modernidade da padaria, o outro é a experiência do cliente e o outro é o autosserviço. Eu acho que a padaria tem que ser uma padaria moderna, ela tem que ter um espaço aconchegante, climatizado. Ela tem que oferecer bons produtos, ela tem que se atentar aos detalhes, né, até porque hoje, né, com o crescimento das redes sociais, as pessoas gostam de sentar numa padaria, gostam de filmar, gostam de bater foto, né, interagir com pessoas, com as outras, com os amigos. Então tudo isso é uma tendência da padaria. A padaria tem que ter um espaço para isso, tem que ter um produto, né, um carro-chefe. Por exemplo, nós temos lá na nossa padaria um café que a gente, né, coa na mesa. Então leva ali a xicrinha, né, com um pozinho, coa ali, eles filmam aquilo e eles acham aquilo bacana, interessante, e acabam que filmando, fotografando e, assim, é uma coisa, uma tendência que as É, padarias têm que começar a pensar. é. É, Agora, no que tange o autosserviço, Francisco, eu já venho introduzindo isso na minha padaria desde as conveniências, né. Por exemplo, eu trabalho com pão francês congelado. Eu trabalho com muitos salgados, né, congelado, como eu te expliquei no começo da entrevista, pão de queijo congelado. Eh, Hoje em dia nós temos uma dificuldade enorme de contratar, não se acha mais, né, funcionários. Então nós temos que reduzir o máximo de mão de obra dentro do nosso negócio. Eu acho que, essa tendência do autosserviço, ela vai acabar acontecendo. Se você entrar dentro dos supermercados, né, de hoje, você pode observar que ali o próprio cliente se serve de tudo, né. Ele tem um pão francês tudo embalado. Nossos pães, por exemplo, os nossos pães especiais, eles são pesados, embalados. Nossos frios, eles já são colocados em bandejinha, o cliente não tem que pedir para o funcionário. O pão francês, o cliente mesmo pega. Então isso ajuda a agilizar o atendimento. Eu acho que o cliente até prefere isso aí,
para ele é mais interessante, né, ele tá tudo na mão dele, já passa no caixa, em pouco tempo ele entra na padaria e vai embora para casa. Eu acho que esses 3 pilares é a tendência, a minha opinião, né, Francisco. Agora tem gente que prefere ainda aquela padaria tradicional, Né. também não está errado, né, Francisco, mas nós temos que pensar nessa parte na mão de obra que nós estamos tendo muita dificuldade no É. país. Ou seja, Rogério, é agregar uma experiência para o cliente, né, uma experiência. Você falou do Isso. quadro, né, dele mesmo do sistema autosservice, né, quer dizer, uma experiência e isso, claro, também acaba moldando ali os hábitos, né, ali da região, do bairro. Então isso traz também uma nova forma de você operacionalizar o negócio, né. Isso acaba caindo no O agrado, é uma inovação, os está clientes, na inovando. verdade exatamente, assim, na verdade os clientes não querem mais, tomar um café gostoso e comer um pão, assim, lógico que eles querem tomar um café, um pãozinho, mas eles querem algo mais, eles querem ter uma experiência, né, na padaria. Hum. Então eles querem se sentir bem, eles querem, né, postar, e essa é uma tendência que, né, que provavelmente as padarias têm que passar a entender isso aí, né, assim. É, e outro Tem detalhe muitas que já estão importante entendendo. e outro detalhe importante que eu observo até como consultor, todas as vezes que eu estou lá na sua padaria, né, eu observo que os clientes fazem questão de vir cumprimentá-lo, né, passa, cumprimenta, ou seja, o dono está ali presente. Isso também é um diferencial enorme, porque ele sabe quem é o dono, né. Você está ali, você né, conversa com as pessoas, com os clientes, eles vêm te cumprimentar. Eu observei isso, viu, Rogério. Então é uma soma, Aí né, de situações que faz com que realmente você tenha o sucesso no seu business. a padaria, na verdade, a padaria Vila Genebra é uma padaria familiar, né, onde trabalha meu filho, né, eu, a minha esposa nos ajuda aos finais de semana, e a gente tem esse vínculo de amizade com o cliente mesmo, sabe, a gente chama pelo nome, né, e inclusive tem até um exemplo, né, um fato até engraçado que aconteceu, que um dos nossos funcionários, né, por ser, assim, uma pessoa muito simpática, e ele atende muito bem, né, as pessoas de idade, né, e um belo dia um cliente chegou lá e falou: "Trouxe a minha esposa que ela tá louca para te conhecer, porque eu falo tão bem de você que ela falou: 'Eu quero conhecer esse funcionário da padaria'", né, então, isso acaba que agregando muito valor ao nosso negócio. Agrega valor, Eu acho que exatamente. dinheiro é importante, mas eu acho que essa parte é muito O legal. dinheiro é consequência, ele vem naturalmente, né. É isso aí, Fran. Agora, Rogério, já para, caminharmos então para, praticamente já finalizarmos o nosso programa, você vê que o tempo realmente voa, né. Rogério, você falou das redes sociais. Convide então a nossa audiência, o nosso público para conhecer a padaria Vila Genebra, em Campinas. Passe também as redes sociais. É, eu acho que é o arroba Vila Genebra com 2 L's, tá, Francisco? Arroba Vila Genebra. Aí, ali você já consegue acessar a empresa. Perfeito. E deixa também o convite, né, para quem estiver por Campinas, região, né, tiver oportunidade, e vai então conhecer, né. Então, pessoal de Bauru, aliás, os meus pais são ali da região de Bauru, viu, Francisco? Eu já comentei isso com você. Verdade. Meus pais nasceram próximo à Barra Bonita, ali, Igaraçu, então eu faço um convite aqui para pessoal da região de Bauru que estiver por Campinas, né, a padaria fica próximo ali ao Shopping Dom Pedro, o bairro chama-se Jardim Santa Genebra, é só entrar no bairro e perguntar onde fica a padaria que vocês vão encontrar facilmente. Tá bom, Francisco? Muito bom, Rogério. E é aquilo que eu sempre comento, eu faço questão de trazer aqui ao programa, então, empresários que têm poeira de chão, né. Então você vê, por exemplo, a sua história, você saiu como técnico de informática para proprietário de 4 lojas de conveniências, que não é fácil, e agora é proprietário da padaria Vila Genebra, ou seja, uma larga experiência, muita poeira de chão. Então, para finalizarmos, Rogério, que conselho, que orientação, com a sua larga experiência, você poderia passar aqui para o nosso público que deseja empreender? Ou que deseja, por exemplo, você empreendeu em diversas áreas, né, mas você agregou experiência e, enfim, até, né,
trouxe a bagagem de cada segmento que você atuou. Então, que mensagem final você poderia passar para o nosso público, Rogério? Olha, eu acho assim, quem pensa em empreender, Francisco, ele tem que empreender num negócio, numa coisa que ele tenha satisfação, que ele tenha prazer. Eu, por exemplo, tenho muito prazer de ir no meu negócio. Eu adoro acordar de manhã cedo e trabalhar. Eu acho que uma das coisas é essa, né. Eu acho que tem que ter resiliência, eu acho que você tem que assimilar as críticas te faz crescer, né. Você me vê na padaria ali, no chão de fábrica, né, eu até forneio pão, para você ter uma ideia, né, Francisco, eu estou sempre vendo tudo que a padaria produz, eu estou sempre analisando tudo isso daí. Eu acho que a resiliência é importante, eu acho que você tem que saber assimilar a crítica para crescer. Eu acho que e tem muito trabalho, né, Francisco? Eu trabalho sábados e domingos, já acostumei, adoro fazer isso, né. Então, muito trabalho e arrumar um negócio que te dê prazer, eu acho que, né, se tiver no lugar certo, no ponto certo, e logicamente você tem que entender do negócio, né, Francisco? Você tem que buscar entender isso aí, né. Eu, por exemplo, fiz muito curso onde você foi lá você trabalhou no Sebrae, né, Francisco? Você era um consultor do Sebrae. Eu fiz muito curso no Sebrae no começo, porque você pode ter uma base teórica, mas na prática, meu amigo, são muitas variáveis. Aí, meu amigo, a prática não existe escola nenhuma que consegue te ensinar. E Eu acho que o prática, conselho é esse, né. é, e prática e pura de chão você tem de sobra, né, Rogério? Rapaz, eu não tenho vergonha nenhuma, Francisco, em trabalhar e ficar no caixa, atender cliente, fornear pão. Eu sou poeira de chão, como diz vocês, né, no tempo do meu pai era, chão de fábrica, né, Chão Francisco. de fábrica. Então o dono está ali presente em todos os setores da empresa. Muito bem, Rogério. Então eu quero agradecê-lo imensamente pela sua presença, sua participação, enriqueceu muito o nosso programa, com insights valiosíssimos, né, com uma trajetória brilhante, né, trafegando por diversos segmentos e chegando até hoje o grande sucesso, né, da Padaria Vila Genebra, na cidade de Campinas. Então, Rogério, deixo aqui também um agradecimento em nome de toda a diretoria da TV FIB, espero revê-lo em breve e também já deixo um convite para que você retorne numa próxima oportunidade. Obrigado, Francisco, pelo convite, será um prazer, viu. Agradeço muito pelo convite, foi muito legal o nosso bate-papo, e te espero lá para tomar um cafezinho com você. Combinado, Grande abraço. Rogério. Um grande abraço, muito obrigado, meu amigo. E para você que nos acompanhou também até esse momento, nosso muito obrigado e até o próximo programa.